dividir com vocês algo que o Senhor tem trazido ao meu coração nesses dias, sobretudo porque nós temos aqui falado muito sobre isso, né? Há uma preocupação hoje de colocarmos em prática essas coisas que eu vou estar aqui pincelando algumas coisas com vocês. Inclusive, recentemente até eu gravei um videozinho que fala justamente sobre essas coisas com relação à questão da fidelidade à palavra de Deus, e eu agreguei mais algumas coisas, porque a gente tem aqui recebido algumas coisas do Senhor que nos estão fazendo repensar e revisar as coisas antigas, né? Esse tem um texto lá em Apocalipse 2:10 que o Senhor Jesus falando para João, né? Dizendo: não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está pronto em lançar, está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E aí ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A gente está estudando muito Apocalipse, volta de Jesus, está estudando muito essa questão de nos prepararmos, de estarmos preparados para que o Senhor venha, né? A palavra já diz que nós não somos aqueles que vamos ser pegos de surpresa, como um ladrão chegando. As pessoas que vão ser pegas de surpresa vão ser as pessoas que estão desapercebidas dos sinais que têm acontecido, que não é o nosso caso. A igreja do Senhor não será pega despercebida, né? Porque ela está atenta aos sinais e atenta ao Senhor. E essa palavra, eu inicio essa palavra com esse texto, sobretudo por essa afirmação final, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você vê aqui que esse "e" é uma consequência. Se você for fiel até a morte, então eu vou te dar a coroa da vida. É uma consequência, né? E eu quero trazer uma frase assim que o Senhor colocou muito forte em meu coração. A questão da nossa união com Cristo está intimamente ligada à nossa perseverança em aprendermos, praticarmos e transmitirmos com fidelidade a palavra do Evangelho do Reino de Deus. Veja só, essa questão da nossa união com Cristo, ela se opera na medida em que nós perseveramos em aprender, praticar e transmitir. Mas como? Com fidelidade. O que? O Evangelho do Reino de Deus. O próprio Jesus, aquele que em Apocalipse 17, 1:17, fala que ele se apresenta como o primeiro e o último, né? O próprio Jesus, ele se apresenta como o primeiro e o último, e ele declarou a João e ordenou que João escrevesse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso aí não veio do nada. João não recebeu esse negócio do nada. Ele recebeu do próprio Jesus. E a coroa da vida está reservada ao que permanece fiel. Irmãos, a coroa da vida está reservada ao que permanece fiel. É condição. Condição. Mário tem trazido para os presbíteros aqui na igreja em Salvador
uma série de ensinos que fala sobre o caráter do presbítero, que se aplica a qualquer discípulo, o caráter do discípulo. E a nossa vida, a nossa postura, a expectativa que Deus tem em que em nós seja estabelecido o caráter de Cristo está intimamente ligado a isso aqui que eu estou falando para vocês agora. Aprendermos, praticarmos e transmitirmos como com fidelidade o que? O Evangelho do Reino de Deus. Qual é o nosso limite? Qual é o limite da nossa fidelidade ao Senhor? Qual é o limite? Jesus fala, até a morte. Esse é o limite da nossa fidelidade. Ser fiel até a morte. Veja que a palavra não fala que a coroa da vida está reservada, tá certo? Aquele que foi fiel, mas aquele que permanece fiel. Então, o segredo está na constância, na permanência. Nós não podemos ser aqueles que estão uma hora lá em cima, outra hora cá embaixo. Uma hora lá em cima, outra hora cá embaixo. Deus espera que a gente, a nossa própria comunhão com Ele, a nossa própria convivência com Ele, gere uma linearidade nossa, não é? Que haja um equilíbrio na nossa vida espiritual. Por isso que próprio Paulo fala, seja o vosso equilíbrio notório a todos os homens. Não é? Então, assim, em Apocalipse 12, 10 e 11, o próprio Deus, ele se incumbe de proclamar. E ele diz assim, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, primeiro, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vejam que a palavra fala, em Apocalipse fala, que eles venceram, primeiro por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Como é que a gente vai vencer o diabo? Por causa da palavra do testemunho de que cada um de nós vamos dar e temos dado aonde quer que a gente esteja. Hoje, mais do que nunca, existe uma necessidade, queridos, e é urgente isso, de que a igreja se detenha com fidelidade à palavra de Deus, que observe a palavra de Deus, que seja simples em ler a palavra de Deus, que não complique a palavra de Deus, que revejam as mesmas coisas, coisas que foram tão valorizadas por Paulo nas suas cartas, né? E hoje a gente me preocupa muito uma coisa que está entrando na igreja hoje, o que é a tendência das pessoas em falarem assim, essa palavra eu já ouvi, esse aquele tema eu já ouvi, eu já sei isso aí, e não dão ao tema que é compartilhado a devida importância. Então, quando alguém insiste em rever as mesmas coisas, facilmente aquela pessoa que está revendo as mesmas coisas é taxada como alguém que não tem repertório. Fulano não conhece a Bíblia, não. Fulano só conversa as mesmas coisas, sempre aquela mesma batida, né? Falta repertório, como se o reino de Deus fosse
feito de repertórios novos. Todo dia eu tenho que ter um repertório novo para mostrar que eu sei, que eu conheço a Bíblia. E o princípio de Deus não é esse, né? Então, quantas vezes a gente já ouviu alguém dizer: "Ah, isso aí eu já sei"? Mas eu queria dizer para vocês que a grande verdade, e essa verdade que nós temos que nos apegar a ela, é que o grande objetivo da gente rever as mesmas coisas não é para que nós saibamos algo. Não adianta nada eu saber e não viver. O saber traz condenação quando ele não é acompanhado da prática. Então, esse negócio de dizer assim: "Ah, eu já sei, isso eu já conheço", não tem valor ao Senhor. O você saber não tem valor ao Senhor. Se esse seu saber não redundar em prática. Então, assim, recentemente eu tive participando com o Mário de uma live e ele falava para noivos, tá? E ele compartilhava e batia naquela mesma tecla, né? A mesma palavra, reforçando o ensino, reforçando princípios, né? E ele falava justamente isso, que a repetição ela vem para três coisas, tá? Então vamos ver aqui. Para que vem a repetição? Primeiro, ela vem para nos levar a perseverar. Lá em Atos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E que mais eles perseveravam? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em que mais eles perseveravam? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A repetição nos ajuda a perseverar nas mesmas coisas. Quando eu faço com que a minha vida seja uma repetição de princípios de Deus, de caráter de Cristo, aquilo ali vai me ajudar na minha perseverança. Quando eu repito as mesmas verdades, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Então, quando eu estou fazendo com que minha alma, meu coração, minha vida, ela seja revisada o tempo todo pela palavra, eu vou estar fomentando em mim condições para perseverar no Senhor. Segunda coisa, para que a repetição vem, tá? Para ver se estamos praticando. Eu já ouvi uma historinha que um determinado pessoa estava lá pregando numa congregação e ele trouxe um ensino numa semana, aí depois trouxe na outra semana, depois trouxe na outra semana, depois trouxe na outra semana o mesmo ensino. E aí o povo começou a estranhar e dizer assim: olha, esse cara está estranho aí, o cara não tem repertório. Aí foi lá perguntar para ele e disse assim: o que é que você repete? Está repetindo toda semana a mesma coisa. Aí a pessoa retornou e disse: não, é porque eu primeiro estou querendo ver vocês praticando isso aqui para depois eu mudar o tema. Não é bem assim. Ouvir as mesmas coisas deve sempre nos levar a uma autoavaliação e nos fazer perguntar para nós mesmos: eu estou praticando isso? Essa é uma realidade em minha vida? Essa é minha prática de fato? Ou isso é apenas um conhecimento que eu adquiri? Eu tenho muito bem estabelecido na minha cabeça os conceitos, mas não tenho eles na prática, de fato, no meu procedimento, no meu dia a dia. E a terceira coisa que a repetição nos ajuda e que nos corrige é justamente isso, para nos corrigirmos naquilo que seja necessário.
não estou na prática, não estou vivendo, me esqueci, perdi a vida prática. Então, eu chego a essa conclusão, eu tenho a oportunidade de fazer ajustes em minha vida. Então, quando eu repito as mesmas coisas, quando eu reviso as mesmas verdades, eu estou proporcionando a mim uma oportunidade de me corrigir naquilo que seja necessário eu me corrigir. E vejam bem, irmãos, aqui eu não estou falando de alguém corrigindo outro alguém, eu estou falando de nós nos autoavaliando e nos dando a oportunidade, em temendo ao Senhor e revisando as mesmas coisas, nós possamos, com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo e uns dos outros, tá? Aí entra com muita força a participação efetiva das juntas e ligamentos, principalmente de companheirismo, tá? Porque hoje a gente sabe que é muito complicado, andar sozinho é o pior problema que pode ocorrer na vida de um discípulo, é andar só. E para nos corrigirmos naquilo que nós precisamos ser corrigidos, as juntas e ligamentos, sobretudo de companheirismo, é fundamental para que possa operar em nós essa confrontação. Tá? Então, assim, podemos chegar à conclusão de que a repetição me ajuda a perseverar, e a repetição me confronta, e a repetição me permite fazer correções. Cada vez que a gente revisa algo, vem uma nova percepção e algo é descortinado na nossa cabeça. Vocês já perceberam, quando você lê um texto da palavra, você está lendo, aí você lê aquele texto um dia, aí depois você lê aquele texto outro dia, e depois você lê aquele texto outro dia. É impossível que a cada vez que você leu aquele texto, o Senhor não fale algo que precisava ser acrescentado ao teu coração, à tua mente, à tua vida. Você pode fazer uma experiência. Faça assim, pegue lá o livro de Romanos, tá? E você passe 6 meses lendo Romanos, que cada vez que você passar pelo livro de Romanos, lendo Romanos, o Senhor não fale algo para você e não acrescente algo no teu coração e na tua vida. É impossível. Né? Então, vamos adiante. Então, todas essas 3 coisas que a repetição produz em nós, nos possibilitará a fidelidade na prática do ensino. Eu não sei se vocês lembram de uma frasezinha que a gente sempre utilizou em toda a história nossa de caminhada no reino de Deus. O que é o evangelho do reino de Deus? Poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, para serem bem transmitidas. Então, assim, todas essas 3 coisas que a repetição produz em nós nos possibilitará a fidelidade na prática desse ensino, né? Então, nós sempre ouvimos que o evangelho do reino são poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, e aí entra nesse bem praticadas, entra o quê? A repetição. Entra a repetição. E depois que ela é bem praticada, bem repetida em nossas vidas, ela é bem transmitida. É impossível, queridos, vocês transmitirem bem algo quando vocês não praticam esse algo. Você quer ver um negócio? Por exemplo, eu tenho visto aí todo o impacto que uma vida de oração tem causado na família de Amel. Por quê? Porque Amel, no início dessa pandemia aí, se colocou diante de Deus com um objetivo: estreitar o relacionamento de comunhão com Deus, dele com Deus, que contaminou, em bom sentido, a esposa, e que
com certeza vai contaminar os filhos a um movimento que eles estão fazendo como família em direção a conhecer mais o Senhor e em fazer a vontade de Deus. É consequência. Por quê? Porque são poucas coisas bem aprendidas, postas em prática e repetidas. E depois serem bem transmitidas. E eu vou dizer que a transmissão desse ensino, ele vai muito além do que meras palavras. Ele vai ser muito mais transmitido pelo exemplo do que pelo que se fala. Se a fala não condisser com aquilo que está sendo praticado, de nada vai valer. Não adianta nada alguém ensinar sobre criação de filhos e os filhos serem rebeldes, serem desobedientes, serem insubordinados. Não adianta. A pessoa está lá chovendo no molhado, não vai fazer efeito. Não é? E Paulo, ele tinha esses princípios bem estabelecidos no ensino dele. Lá em Filipenses 3:1, Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. E Paulo sabia do valor de se ensinar, de se revisar, de se pôr em prática o quê? As mesmas coisas. Lá em 1 Coríntios 15, 1 e 2, Paulo fala assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvo. E aí vem uma condição: sois salvos como? Se retiverdes a palavra tal como vula preguei. A menos que tenhais crido em vão. E essa palavra de Paulo, amados, ela é extremamente confrontativa. Porque essa palavra ela está intimamente ligada à questão dessa fidelidade que nós temos que ter àquilo que a palavra ensina. E essa questão dessa fidelidade à palavra de Deus tem sido muitas vezes relegado a segundo, terceiro, quarto plano. Antigamente, os ensinos que eram trazidos eram tão seriamente vividos, mas ao longo do tempo, esse ensino foi se diluindo, se diluindo, se diluindo. Foi se colocando dificuldades na prática desse ensino e foi tendo dificuldades na transmissão desse ensino para as próximas gerações. Como tem sido difícil hoje você transmitir com fidelidade algo para essa geração mais nova, para essas gerações que têm chegado à igreja. Por exemplo, quantos estão aí caminhando há anos, e eu não falo em Miguel Calmon, estou falando a nível de igreja, amados. Quantos estão caminhando há anos no meio da igreja e não desenvolvem, não atentam para a necessidade de uma vida coerente, uma vida de oração, para a proclamação da palavra, para a prática da palavra, em serem maridos segundo o coração de Deus, né? Em serem esposas ajudadoras idôneas. Né? Então, assim, a cada geração de discípulos que vem chegando, mais a prática desse ensino vai se diluindo e diluindo e diluindo, e a igreja vai perdendo a qualidade da expressão do caráter de Cristo. Porque tem um preço, a gente não consegue externar esse caráter de Jesus sem a gente pagar um preço. Tem um preço de acordar às 6 horas da manhã todo dia e ir para lá orar. Tem um preço. Tem um preço de ler a palavra, de estudar a palavra. Tem um preço.
existe um preço que nem todo mundo está disposto a pagar. Você quer ver uma coisa muito interessante também? Hoje em dia, muito facilmente, eu vejo que conceitos mundanos têm ocupado a mente e o coração de muita gente. E esses conceitos mundanos que têm entrado na cabeça de muitos irmãos têm levado esses irmãos a relativizar princípios que são invioláveis, mas que são relativizados. Por quê? Porque o conceito mundano já entrou na cabeça de muita gente na igreja. Então, aquilo que antigamente a gente dava um valor tremendo, hoje em dia, esse valor é mais ou menos, né? Não é bem assim. Não é dessa forma também assim, muito radical, né? Então, as pessoas usam muito esses argumentos e, muitas vezes, as pessoas estão deixando de fazer aquilo que Deus quer que as pessoas façam para fazer a sua própria vontade. E Paulo, ele faz uma advertência àqueles irmãos da igreja de Corinto. Ele diz assim: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. E ele estava lembrando. Por quê? Porque, por certo, a igreja de Corinto já estava deixando de viver em sua intensidade esse evangelho. E Paulo estava lá preocupado. E ele diz assim: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei. Existia uma condição, né? Então, assim, não é à toa que o próprio Jesus fala que haveria um tempo que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, assim, o tanto de mundo que eu permito entrar na minha vida, no meu coração, na minha mente, vai determinar se o meu amor pelo Senhor vai ser aquecido e vai crescer, ou se ele vai esfriar e arrefecer o poder que tem sobre a minha vida. Né? Então, assim, o saber, como eu já disse lá em cima, que a repetição não é para a gente saber, né? O próprio Jesus fala a respeito disso, que o saber não nos garante nada, não nos dá garantia alguma. Pelo contrário, o saber sobre nós, se ele não vem acompanhado ou, quem sabe, até precedido de prática, tá? Ele não tem valor algum. Eu não diria nem precedido. Primeiro, conhecer. Conhecer, sim. Praticar, sim. Para depois ensinar. Não adianta eu ter tudo na minha cabeça e ser um bom orador e ensinar muito bem, ter uma didática muito boa de explanar as coisas, os assuntos, e eu não tiver uma vida prática na palavra. E Jesus, lá em Mateus 7, 24 a 27, ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O contrário é verdadeiro para aquele que não pratica a palavra. E ele diz: aquele que não pratica, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, é um homem insensato. E o fim dessa casa, que foi fundamentada em cima da areia, todo mundo já sabe qual é. O vento veio, bateu contra aquela casa, a água veio, transbordaram os rios e a casa caiu. A ruína foi grande. Então, assim, não cabe interpretação dessa palavra que Jesus traz aqui. Né? Esse mesmo entendimento, Jesus reforça em Mateus 7, de 15 a 23. Eu não vou ler o texto todo, mas eu recomendo que vocês leiam Mateus 7, de 15 a 23. E Jesus, ele inicia esse texto e diz assim: acautelai-vos, tenham cuidado dos falsos profetas,
que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Você quer ser conhecido como servo, como discípulo? Pratique aquilo que o seu Senhor, que o seu mestre tem te ensinado. Jesus inicia essa palavra chamando a atenção dos seus discípulos. Ele diz: tenham cuidado, acautelai-vos. Tenham cuidado com aqueles que se aproximam trazendo suas doutrinas contrárias à palavra de Deus. Está na palavra? Viva, pratique, siga adiante. Não está na palavra? Acautelai-vos. Gente, eu fico espantadíssimo como tem gente que passeia pela internet. E passeia pela internet e, na instante, está botando vídeo, indicando ministração, indicando palavra, indicando isso, indicando aquilo. E as pessoas, muitas vezes, não têm noção do dano que isso pode causar à igreja do Senhor. A internet, o YouTube, ela está carregada de falsos profetas. E nós temos que buscar de Deus discernimento, amados. Discernimento. Nada adianta conhecer todos os textos, todas as catequeses, se esses textos não se converterem em vida em mim. Logo em seguida, o Senhor, ele fala de árvore e frutos. E ele diz assim: colhem-se uvas de espinheiros e figos dos abrolhos. Jesus está aqui claramente afirmando que aquilo que eu produzo na minha vida qualifica que tipo de árvore eu estou sendo. Então, assim, a gente tem que prestar bem atenção. Lembra que Jesus também falou? O fato de vocês me chamarem de Senhor não dará a vocês o direito de entrar no reino dos céus. Ah, Senhor, em teu nome eu fiz isso. Ah, Senhor, em teu... Não. O fato de profetizarmos em nome de Jesus, ou expulsar demônios em nome de Jesus, de fazer muitos milagres em nome de Jesus, não nos garante nada. Se nós não estivermos vivendo uma vida coerente com a palavra que ele ensinou. Então, eu posso fazer um monte de coisa e depois ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, assim, a repetição, o valor que a gente tem que dar às mesmas coisas, sobretudo para trazer para nós perseverança, para nos confrontar, para nos ajudar a ver onde precisamos mudar, né? São coisas que são inerentes à vida de um discípulo, né? Em João 13, de 1 a 20, eu também não vou ler esse texto todo, é muito extenso, mas após lavar os pés dos discípulos, Jesus começou a dizer alguns questionamentos, e ele pergunta: compreendeis o que vos fiz? Jesus vai lá, pega a toalha, bota no ombro, a bacia, lava os pés dos discípulos, depois ele pergunta: compreendeis o que vos fiz? Porque Jesus estava preocupado que os seus discípulos entendessem com clareza as coisas que ele estava ensinando. E um pouco mais à frente, Jesus diz assim, lá no verso 15: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Como é que Amel pode levar Guilherme a desejar uma vida de oração, orando, sendo exemplo? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em seguida, no versículo 17, Jesus fala: bem-aventurados sois se praticardes. E veja
que existe uma condição. Se sabeis, bem-aventurados sois, se praticardes. E aí a gente pode perceber aqui como Jesus valoriza a prática e não o conhecimento. E o fato é que, para que eu pratique, eu tenho que conhecer. Entretanto, conhecimento sem prática é obra morta. E Jesus finaliza dizendo aquele que me ama, guarda a minha palavra. João 14, 23. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Você ama Jesus? Eu amo a Jesus? Guardemos a palavra dele. Então, assim, tudo que eu tenho falado aqui, que eu estou compartilhando com vocês aqui, eu não estou compartilhando com vocês para trazer para vocês, ou para mim, ou para qualquer pessoa, um peso, uma condenação. Não. Mostrando para vocês apenas que é importante que a gente se apegue às verdades ouvidas e dela nunca nos desviemos. O Senhor tem te revelado o seu reino. O Senhor tem te revelado o seu reino. Não abra mão dele. Não negocie princípios. Sigamos e prossigamos em conhecer esse nosso amado. Os apóstolos, eles também nos desafiam lá em Tiago, capítulo 1, de 21 a 25. Tiago fala assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Depois ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. E ele lá, no finalzinho, diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. São coisas tão simples de entender que a gente só precisa pôr em prática. Não estou dizendo que é simples para praticar, simples de fazer. Tem demandas, tem preço. Mas não tem dificuldade de entender isso aqui, tem? Não tem, é muito claro. Quando a gente vai para a palavra com a disposição de enxergarmos nossas fraquezas e debilidades, é o que Tiago fala, considerando atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, e nela perseverarmos, nós seremos bem-aventurados em tudo que fizermos. O próprio Tiago fala lá em Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A gente está aqui percebendo que isso tudo que a gente está ouvindo aqui, que está compartilhando aqui, traz para nós uma convicção. Diante de Deus, ninguém é avaliado pelo que ouviu ou leu de sua palavra, mas sim pelo que aprende, vive e põe em prática de forma efetiva. A gente tem que aprender, a gente tem que viver, a gente tem que pôr em prática para a gente poder transmitir bem, e isso virá uma realidade nossa no nosso dia a dia. E aí eu vou, assim, teria algumas coisas a mais aqui que eu queria compartilhar, mas eu não vou me delongar muito aqui, tá? Eu queria só aqui citar um textozinho aqui de 2 Crônicas 7,14, e eu queria dizer assim, é imprescindível, é muito importante, a gente não pode abrir mão, principalmente nós, aqueles que têm uma longa caminhada no reino de Deus, é imprescindível que a gente pare, que a gente repense nossos conceitos, que a gente repense nossos valores, que a gente repense nossas práticas,
e nós nos sintamos responsáveis por sermos os principais instrumentos de modificação dessa realidade no meio da igreja. Se cada um de nós aqui tiver uma consciência clara da responsabilidade individual que nós temos para modificar essa realidade da igreja, a gente vai ver operando em nós o que está lá em 2 Crônicas 7,14. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E eu quero dizer, amados, que a gente está vivendo um tempo que é um tempo de clamor, é um tempo de humilhação diante de Deus, é um tempo de jejuns, é um tempo de prantear diante de Deus. Ele pode mudar essa realidade. O Senhor, ele vem buscar uma noiva santa, imaculada, pura, perfeita. Né? A gente não deve buscar só o Senhor e clamarmos a Ele, mas pesa sobre nós a responsabilidade de sermos fiéis e coerentes com o ensino que temos recebido, para que a gente possa ter também graça e condição de transmitir esse ensino a outros irmãos que o Senhor tem nos confiado cuidado, que estão ao nosso redor. Então, assim, pelo evangelho que Paulo pregou, aqueles irmãos, eles perseveravam. E se eles perseveravam, eles eram salvos e conformados se retivessem a palavra que foi pregada. Ou seja, haveria necessidade de ouvir, de reter e de praticar, de viver e de transmitir aquela palavra para que a salvação pudesse ser operada. Então, só lembramos aqui que a salvação diante de Deus não é um bilhete de garantia, mas a gente deve estar buscando dia após dia confirmar a nossa vocação e eleição. A gente tem que estar nessa toada de pôr em prática, de viver o reino de Deus, de revisarmos nossos conceitos, de revermos nossos valores, de entendermos o quanto o Senhor espera em ver em cada um de nós uma igreja firme, santa, pura, sem mácula. O Senhor já derramou o seu sangue para a gente lavar nossas vestes e alvejarmos essas vestes no sangue do Cordeiro, o Cordeiro que vai vir nos buscar, o Cordeiro que vem nos resgatar desse mundo. Né? Estamos aqui juntos, perseverando, precisamos uns dos outros para seguirmos nessa toada em agradar ao Senhor e a viver o reino de Deus. Amém? Eu tenho pensado muito nisso e tenho desejado muito isso na minha vida. Tenho procurado ajuda das minhas juntas, dos meus companheiros, do meu discipulador, de pessoas que exercem influência sobre a minha vida, para que esse caráter de Cristo possa ser cada dia mais firmado em minha vida, em meu coração, no meu procedimento, na minha maneira de viver. A gente precisa se reavaliar o tempo todo. Isso aí Deus tem falado muito forte para mim. Essa palavra é minha, é para mim. Eu aplico em minha vida, não é? E quero transmitir para vocês, quero compartilhar para vocês essas verdades que Deus tem trazido ao meu coração. E aqui volto a dizer, não estou trazendo palavra para ninguém, eu estou compartilhando com vocês algo que o Senhor tem trazido para a minha vida como verdade que necessita ser aplicada, que necessita ser vivida. Amém?